Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje, numa das nossas entrevistas especiais, vamos todos cumprimentar a nossa convidada, mas primeiro quero dar um grande abraço a quem nos está a ver e ouvir nas nossas páginas do Facebook e a quem nos está só a ouvir nos 98.7. Uma boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta envolvência sobre a parentalidade e esta literacia em saúde. Vamos então cumprimentar um rosto conhecido por muitos, principalmente nesta área da parentalidade, Micaela Oven, mais conhecida e tratada carinhosamente por todos nós como Mia. Bem-vinda, Mia. Obrigada, Bárbara. Bem-vinda ao Pausa. Obrigada pela tua generosidade, por teres encontrado aí um lugar na tua agenda para hoje partilhares um pouco do teu saber, que é muito grandioso e que a verdade nos tem ajudado muito. É a primeira vez que eu estou assim olhos nos olhos com a Mia, mas a verdade, e isto deve-te acontecer imensas vezes, Mia, nós já te conhecemos porque vamos bebendo daquilo que tu também já escreveste. Tenho algumas amigas que até tuas formandas foram nestas questões da parentalidade mais respeitosa, ou seja, quando as pessoas às vezes chegam ao pé de ti e têm a oportunidade de te conhecer pessoalmente, já te conhecem há muito tempo, certo, Mia? Sim, acontece muito. Mas sabes, para mim é uma sensação muito boa isso, de sentir que sinto-me reconhecida, claro, com isso, mas não é só, é uma conexão, é uma sensação assim quentinha. Isso. Quando isso acontece. Até porque os livros tu já lançaste, e eu gostava que nós falássemos um pouquinho sobre ti, alguns minutinhos agora no início, não é? Não só aquela coleção de 4 livros para os mais jovens, que vai muito dentro desta questão da autoestima e das verbalizações positivas, então é uma história sobre 4 verbalizações espetaculares, tu és capaz, não é? E depois os livros para adultos, não é? Há um recurso que eu tenho em casa e que faço muitas vezes com o Santiago, que é Viver o Mindfulness, que são aquelas cartas super fofas, cor-de-rosa, que as meninas gostam. Mindfulmente, sim. Isso, sim. Que são aquelas cartas cor-de-rosa em que nós vamos fazendo o exercício, em que podemos fazer com os miúdos e que temos insights e coisas maravilhosas. Já me emocionei muitas vezes com o Santiago a fazer esses exercícios, Mia, e emocionei pessoas porque ele se lembrou de pessoas, não é? Inclusive é da madrinha. Eu hoje quero pensar na madrinha porque ela é uma pessoa muito importante para a minha vida e ele tem só 5 anos, não é? Por isso conseguimos coisas incríveis com estes recursos. Tens essa noção, não tens, Mia? Sim, sabes que nós duvidamos sempre um bocadinho, portanto é bom termos estes pontinhos de feedback e irmos tendo, não é? Temos essa resposta de quando colocamos algo lá fora, é sempre muito bom, sabes? É sempre bom. Há sempre a mudar. Não é por nada que a autoestima é um dos meus grandes temas também, portanto. Certo. Tenho uma autoestima que precisa de ser trabalhada, precisa destes relembretes muitas vezes. E a questão da autoestima, eu sou psicóloga clínica e também trabalho isto muitas vezes com as famílias e individualmente. A questão da autoestima é algo que nós não trabalhamos hoje e fica trabalhado para a vida inteira. É algo que nós trabalhamos ao longo da nossa vida, não é? Todos os dias da nossa vida. Umas semanas andamos mais focados, outras menos, porque a nossa vida tem vários inventos, não é? Mas é algo que nós vamos trabalhar
sempre, não é? Não existe não ter autoestima, mas também não existe trabalho agora de uma forma intensa e depois já está para a vida inteira. Infelizmente. Porque podia ser, não é? Nós íamos a um retiro ou fazíamos assim uma introspeção, ficávamos naquela bolha, quando saíamos estava tudo certo. Mas não é verdade, não é, minha? Eu tenho uma grande inspiração minha, que é o Gabor Maté, que é um médico canadiano que eu sigo há muitos anos, e ele costuma dizer que como é que se diz em português? Na pedra, no túmulo dele, Isso. ele quer que fique lá escrito, não sabia que ia dar tanto trabalho. E dá, é verdade. E aliás, muitas vezes somos resistentes à mudança, mesmo que seja para melhor, mudança de rotinas, de hábitos, efetivamente porque isso está a trabalho, implica tempo, implica olhar para nós, não é, Mia? Pronto. E então, vamos aqui tentar perceber, se eu te perguntasse, então quem é a Mia, não é? Que é sempre mais difícil nós falarmos de nós. Quem é a Mia que muitas vezes chega até nós pela sua formação, pelo legado que vai partilhando nos livros que vai editando e que alguns já têm várias edições, porque voam, não é? Quem é a nossa Mia? O percurso, a tua formação, o que fazemos atualmente? Força! Ok, então, eu sou uma pessoa multicultural. Eu sou sueca, nasci na Suécia, o meu pai é sueco, mas a minha mãe é montenegrina. E sempre me interessei muito por filosofia, que eu comecei pela filosofia, depois entrei na sociologia e psicologia, que são, nasceram no fundo a partir da filosofia, e licenciei-me em recursos humanos. Ok. E fiz isso porque na área que é um curso que não existe aqui, mas tem a ver com o desenvolvimento de competências. Isso. E sempre me interessei muito por relações. Portanto, esse é o meu grande trabalho na área de recursos humanos, era o início das relações, que eram o recrutamento, e depois o desenvolver das relações para pôr a organização a funcionar. E depois, quando tive a minha primeira filha, que ela tem quase 21 anos, portanto já foi há bastante tempo, comecei a olhar para a relação pais e filhos. Isso. Era o que era muito, muito próximo, não é? E que era um grande desafio. Mia, desculpa interromper, tu achas que a verdade é só quando nós mergulhamos, não é? Nesta maternidade ou parentalidade, não é? Que nós começamos a questionar mais estas coisas, mesmo nós já trabalhando as relações, porque eu já era psicóloga antes de ter o Santiago, não é? Quando nós somos realmente mamãs ou papás, é que nós começamos a mergulhar mais neste universo. Concordas comigo? Faz sentido? Sim, faz sentido, sendo que eu também encontro muitas pessoas que refletem muito porque têm uma profissão que os faz refletir, ou porque refletem muito sobre a relação que têm com os seus próprios pais, ou porque observam sobrinhos, por exemplo, a relação de irmãos e os seus sobrinhos. Portanto, é mais natural, é mais comum o mergulho acontecer quando o desafio é super próximo, mas há muitas pessoas que chegam até mim, que fazem as certificações comigo, por exemplo, que não têm filhos, pelas mais variadíssimas razões, mas que também refletem da forma como nós refletimos, não por aquela experiência própria, não é? Mas eu acho que essas reflexões são muito importantes também para este bolo que estamos a construir aqui em conjunto, não é? Mas quando a minha filha nasceu, eu comecei assim numa forma mais... Não é? Nunca acreditei, não queria, não é? Eu venho de uma cultura onde há muitos anos a palmada nem sequer é questão, não se fala sobre isso, não é senso comum que não se bata em crianças, ao contrário de Portugal. Que bom! É muito, muito bom, mas há quem acho que, por exemplo, castigos, daqueles quadros de bom comportamento e por aí fora. Portanto, e foi com isso que eu me deparei, quando começaram os primeiros desafios comportamentais com a minha filha. Já passámos a fase do comer e dormir, não é? E houve um momento muito determinante neste meu caminho. A minha filha tinha a volta de 3 anos
E ela era daquelas crianças que, entre aspas, não queria comer. E eu comecei, como normalmente fazemos, comecei pelos subornos, né? Então, se comeres tudo, depois vais poder comer um gelado e não sei o quê. Não funcionou. Depois passa-se, normalmente o que acontece é para as ameaças, Isso. não é? Portanto, aí as ameaças e o ambiente fica assim um bocadinho mais pesado. Tenso. Né? E depois, eu naquela altura tinha lido algo que até fico quase arrepiada quando penso que acreditei que seria uma coisa boa naquela altura, que era a ideia de colocar a criança a pensar 1 minuto por cada ano de vida. Né? Olha, acabei de me arrepiar, Mia. Sim, horrível. Mas acho que é importante eu admitir que fiz isto, certo? Né? Então, eu não estava 100% confortável com aquilo, porque chamava aquilo um time out e eu não gostava muito daquilo, então utilizei a palavra, olha, vê lá, pausa. Vamos fazer uma pausa, porque achava que isso era mais bonito. Era mais leve. Não é? Só que é mentira. Nós queremos que se associe pausa a algo muito positivo, não achas, Bárbara? É verdade, é verdade. Aliás, eu agora, tu estás a partilhar essa situação, não é? Da pausa e em minha casa existia o sofá amarelo, que era mais ou menos a mesma coisa. Pronto, é ok, pois. Agora vamos para o sofá amarelo. Não era o cantinho do castigo, nem o cantinho do silêncio, era o sofá amarelo. Ok, pronto, é o mesmo princípio, né? Mas a pausa. E eu peguei na minha filha e coloquei-a nas escadas. E disse-lhe que ela agora tinha que ficar lá para pensar melhor. E agora percebo que estupidez, não é? Ela só não queria era comer. E eu tornei aquilo numa luta entre nós e uma luta pela minha dignidade. Certo. E sacrifiquei a minha relação com a minha filha naquele momento. Eu percebi isso quando eu olhei para ela e ela olhou-me assim nos olhos. Ela até nem disse grande coisa, mas no fundo o que ela me estava a perguntar, mas o que é que tu estás a fazer? Sim, não é? ou ajuda-me, não é? E foi um olhar que me marcou para todo o sempre. E foi aí que se deu aqui o primeiro clique. Não mudei tudo naquela altura. Ainda uma vez tentei que ela adormecesse sozinha, porque achava que isso era importante, como diziam que era importante, sim, que as crianças tinham que adormecer sozinhas. Não acredito nada nisso agora. Principalmente quando tenho adolescentes, percebo que eles vão adormecer sozinhos. Certo. Mas eu queria que ela adormecesse um bocadinho e sozinha fiz um quadro muito bonito, com acho que eram 7 ou 10 noites, que coloquei assim na parede dela, e no fim tinha uma fotografia de um castelo da Barbie. Primeira noite correu muito bem. Segunda noite correu mais ou menos. Terceira noite ela teve um breakdown, não é? Ela desatinou a chorar e ela disse-me assim: oh mamã, tu não percebes, eu não quero o castelo da Barbie, eu quero-te a ti. Os ensinamentos que eles nos dão, não é? Não é? Pois é, pronto. E daí nasceram outro tipo de buscas da minha parte. Ela tinha uns 5 anos, talvez 6, portanto já há mais de 15 anos isto. E comecei e descobri um terapeuta familiar dinamarquês, que é o Jesper Juhl, que foi alguém que se transformou no meu grande mentor. Ok. Eu estudei muito e isso juntou-se depois com uma redescoberta do mindfulness. Digo redescoberta porque não era uma palavra que eu tinha no meu vocabulário, mas a prática de meditação já tinha comigo, embora com uma grande pausa. E na maternidade é que percebi aqui o valor do mindfulness outra vez. E o meu trabalho foi muito juntar o mindfulness com os ensinamentos do Jesper Juhl e depois com ensinamentos de muitas outras pessoas também. E assim nasceu a parentalidade consciente, algo que eu inicialmente queria chamar de parentalidade mindful, mas naquela altura, em Portugal, ninguém sabia o que é que era mindfulness. Certo, esse estrangeirismo, não é? Que nós podemos traduzir, e corrige-me se assim não for, como atenção focada ou atenção plena, ou seja, ou estar por inteiro, não é? Já vamos lá, eu também não quero avançar muito, não é? Sim, mas pronto, e assim, como eu achei que a palavra mindful não ia funcionar tão bem naquela altura,
cheguei à conclusão que parentalidade consciente poderia ser uma alternativa. E foi assim que entrei nesta área. Comecei a escrever online, depois fui contactada por editoras, comecei o projeto de publicar livros e comecei a dar formação e fazer palestras e workshops, e assim foi um avalanche de trabalho na área. E temos milhares de facilitadores, não é? Desta Milhares área. Mas centenas. Muitas centenas, não é? Que efetivamente resultam, não é? Deste estudo, deste pôr em prática no teu núcleo também, porque isto faz muito sentido, não é? Nós acabarmos por disseminar e dar de beber algo que também usamos e que também percebemos que resulta na prática, não é? Isso é verdade das coisas, não é, Mia? E é importante percebermos aqui também que a parentalidade consciente, aquilo que é parentalidade consciente, é uma parentalidade científica, ao contrário da parentalidade mais tradicional. Isso. Não é? Que tem mais a ver com os costumes, com aquilo que é passado, não é? De geração em geração, e que aquilo que resultava de uma forma imediata, não é? Pelo medo e por tudo aquilo que nós não queremos que aconteça nesta geração. E estava a falar contigo em off, a dizer que acho que nestes 2 anos, não começou nada estes 2 anos, começou há muito lá atrás, temos cada vez mais mentores e mais pessoas que sensibilizam das diversas áreas, mesmo sem serem desta área mais comportamental e dos relacionamentos, mas que vão deixando ali a sementinha, e acho que estamos num caminho muito bonito nesse sentido. Sim. E é importante isso que estavas a dizer, não é? Desta parentalidade mais cultural, e aí que eu queria, para fechar esta parte também, é que como eu tenho um background, né, que eu tinha pais de 2 culturas muito, muito distintas, pude observar muito por perto as práticas parentais muito, muito diferentes. Isso. E depois vir para Portugal, uma prática diferente ainda, não é? Portanto, quando temos esse olhar antropológico, Sim. O questionar torna-se mais fácil. Porque temos várias perspectivas, então dizemos, não é só isto que existe, afinal também existem outras coisas, não é? E é muito mais fácil. Aliás, nós falamos sempre que os avós, que os bisavós deram o que eles sabiam e o melhor que eles podiam, porque eram o que conheciam. E nós tivemos as primeiras jornadas sobre parentalidade, Mia, no dia 5, e uma das frases que eu trouxe lá, primeiro é que o fator chave é fazermos esta nossa gestão da nossa vida e da parentalidade com amor sempre, não é? Sem esquecer dos limites e de todas aquelas coisas que nós sabemos e das nossas intenções. E depois é que é mais fácil falarmos só sobre parentalidade, porque se é parentalidade tem que ser respeitosa e consciente, não é? E tudo vem dessa base de nós primeiro tomarmos consciência das coisas. E Mia, eu vou partilhar contigo, porque esta área tu dominas, e gostava de partilhar isto que aconteceu comigo quando eu comecei este mergulho. A principal base desta parentalidade respeitosa que me fez pensar mais e ficar mais chocada com aquilo que nós temos vindo a fazer, não é? Há alguns anos atrás, é a integridade física, claro que sim, e temos todas essas noções, não é? É o igual valor. E eu refletir o facto de como é que é possível alguém que nós amamos tanto, não é? Não ter de nós esse igual valor. E foi um dos paradigmas que efetivamente me fez, caramba, será que faz algum sentido relacionarmos com alguém sem este prisma, não é? Sem perceber que a criança nos vai ensinar tanto, não é? Que isto é uma construção conjunta, que eu não sei ser mãe e ele também ainda está a conhecer o mundo, não é? E agora se calhar já é uma linguagem básica para mim, já não me impressiona, mas na altura disse, o que é que nós estamos a fazer com as nossas crianças? Porque nós olhamos para elas com um ar de superioridade, não é? Olhávamos muito. O igual valor é um dos que eu chamo um dos 4 valores da parentalidade consciente. Sim. E sempre quando falo deles, quero referir que foram passados pelo Jesper Juhl, pelo meu mentor. Foi ele que
que me passou essa ideia da importância desses 4 valores, que é igual valor, o respeito pela integridade, a responsabilidade pessoal e agora estou de repente como aqui ai meu Deus, anyway, igual valor, que eu queria falar sobre igual valor, não é? Só para esclarecer o que é que isso significa, não é? Força. Isso também, há uma palavra que às vezes utilizo, porque um colega meu que também tirou formação com Jesper Juhl, ele é francês e ele criou a palavra equidignité, que é dignidade igual, Igual, né? dignidade, sim. O nosso direito de mantermos aqui a nossa dignidade. E isso significa, no fundo, uma liberdade de expressão. Expressão de quê? Daquilo que está vivo em nós, das minhas opiniões, dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas necessidades e das minhas... não é? Daquilo que está vivo em mim. Que existe nas nossas crianças e não só nos adultos. Exatamente. Não tenho o direito de me comportar de qualquer forma, mas tenho o direito de exprimir aquilo que está dentro em mim. Verdade. Nem as crianças, nem eu sabemos fazer isso da melhor forma sempre. Claro. Né? Quando as nossas crianças têm algo que está vivo neles e que não estão a exprimir da melhor forma, o nosso papel é guiá-los e não castigá-los. Certo. Né? É no fundo, não é? Nós somos educadores também nesta questão da vida, das relações. Nós somos os primeiros, não é? A ensinar-lhes tudo sobre o mundo, porque depois eles vão ganhando autonomia até nas relações e vão cruzando com outras pessoas, onde também se vão desenvolvendo, porque se inspiram e etc. Mas nós, os agentes mais próximos, e não estou a falar só dos pais, tu falaste, não é? Dos sobrinhos, dos avós, nós somos os primeiros a explicar-lhes, não é? O que é certo, o que é errado, à medida que as coisas vão acontecendo. E não só a explicar, como a mostrar, não é? Isso. Isso leva-me aqui a quarto, o valor que faltava, que é a autenticidade. Isso. Porque as crianças, elas observam o que é viver a vida, o que é ser humano, o que é ser uma boa pessoa, através de nós, a toda hora. Né? E ela é como diz, como é que eu ensino o meu filho a dizer obrigado? Agradecendo. Dizer obrigado. Exatamente. O meu filho pedindo desculpa com um ponto final, não é? Não justificando, desculpa filho, mas tu também estavas a ser, não é? Certo. Portanto, nestas pequenas coisas diárias é que eu ensino isso aos meus filhos. Força minha. E desmistificar, não é? Aquele velho ditado de olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço. Falamos aqui imensas vezes no programa. Isso não funciona, não é dessa forma que as crianças absorvem aquilo que nós lhe transmitirmos, é o que elas veem, não é? E falamos aqui de outra situação também, minha, que acho que é importante, que é o autocuidado, por exemplo, não é? Se eu não pratico autocuidado, se eu não olho para mim, mas depois eu quero que, chegando à adolescência, o Santiago seja capaz de fazer isso tudo. Nunca me viu a fazer, não é? Mas eu digo-lhe que é importante. E é um bocadinho isso que tu dizes, não é? É também mostrar-lhes, é experienciar com eles e ter esta humildade de que é verdade que nós somos os adultos, temos maior bagagem, temos as nossas intenções definidas sobre aquilo que são as regras da nossa família, aquilo que nós queremos que aconteça, não é? Mas a nossa criança interior já se esqueceu de muita coisa e os nossos filhos ajudam-nos muito, ensinam-nos muito todos os dias, ou seja, o olhar da tua filha quando foi para as escadas, muitas vezes hoje, quando o Santiago, ele não foi assim para o sofá amarelo assim tantas vezes, fala no sofá amarelo, que o sofá ainda está no quarto dele, não é? E eu, todas as vezes que ele verbaliza isso, eu digo, olha, a mãe pede desculpa porque a mãe ainda não sabia muito bem ser mãe nessa altura, ainda estava a aprender, mas isso é errado, está bem, Santiago? Pronto, tudo isso fica, não é? Porque se não fosse impactante, como é que o Santiago, passado 2 anos, se lembraria daquilo, não é? Mas tu também disseste aqui uma coisa que eu acho super importante reforçarmos, que tu pediste desculpa ao teu filho e assumiste responsabilidade pessoal por aquilo que tu fizeste. Sim. Continua a pedir sobre essa situação, não é?
não, a única justificação, a única explicação podia dizer é que eu não sabia melhor, mas agora eu Sim, sei. sim, Né? E isso leva-me a mais uma questão para reforçar isso também em relação a isto que estamos a dizer, porque às vezes os pais. Parentalidade implica sentir culpa, não nos podemos livrar disso de tudo, mas não é suposto sermos pais sempre todos perfeitos e todos zen, ok? Isso é isso, muito importante. Mas é importante sermos pais que às vezes nos passamos da cabeça e que depois sabemos fazer a reparação e isso, que sabemos mostrar como é que isso é feito, como pedir desculpa, que estratégia que eu utilizo para me acalmar, para ganhar mais autoconhecimento, para assumir mais responsabilidade pessoal. certo, Portanto, eu costumo dizer que existe sempre um momento a seguir. E nesse momento reside imensa possibilidade sim, de reparação, que é muito mais útil do que eu ser toda perfeita, toda hora e toda zen e tranquila e reprimir certo, tudo que está certo, e em mim. verdade. Usar isso. E eu recordo-me do momento que nós tivemos a semana passada, na hora do almoço, que o Santiago está comigo, e que tínhamos tido uma manhã mais difícil, porque estamos a treinar estas questões da autonomia, e eu não estava tão resiliente e tão calma, não é? E depois, na hora do almoço, ele fez-me um gesto de carinho na cara e eu emocionei-me. E ele perguntou-me: oh, mãe, estás triste? Estás a chorar de alegria ou de tristeza? E eu disse: olha, estou a chorar, a mãe está emocionada porque não correu muito bem amanhã, porque a mamãe não conseguiu gerir a sua raiva e quer-te pedir desculpa. Então ele veio para o meu colo e ele disse assim: todos erramos, está tudo bem, vamos respirar juntos. Ou seja, ele ainda é pequenino e nós promovendo isso é o que tu dizes. A perfeição não existe e nós não conseguimos estar sempre regulados porque há dias em que temos menos recursos internos, não é? Não conseguimos tanto recentrar naquilo que são as nossas intenções. Mas o que acontece depois até nos permite. Olha, depois eu emocionei-me ainda mais, não é? Mas pronto, depois fiquei ótima. Mas conseguimos depois observar nos miúdos que eles já entendem, não é? Que ele estava-me a perguntar: mas estás emocionada porque eu te dei um miminho? E isso é só alegria, e eu não lhe ia mentir, não era, não é? Claro que aquele gesto me soube bem, mas foi como: olha, não correu tão bem de manhã, mas eu estou aqui na mesma contigo, não é? Ele para comigo. E depois ele diz assim: então vamos respirar. Pronto, e aquilo foram para aí uns 5 minutos em que depois eu consegui ir para a minha tarde de trabalho e deixá-lo novamente na escola sem peso, sem essa culpa que nós sentimos, mas que podemos ir libertando. A culpa é importante para refletir e depois para mandar embora, não é, Mia? Sim, eu hoje em dia costumo dizer que acho que, lá está, que é impossível livrar-nos da culpa, mas podemos aprender a aceitar o facto de estarmos a sentir culpa e Certo. lembrarmos que a culpa conta coisas bonitas sobre nós. Sim. Né? A culpa conta-me sobre as minhas necessidades de contribuir para o bem-estar do meu filho, as minhas necessidades de conexão, de ligação, de ser uma boa pessoa, Certo. de ter boas relações. É por isso que sentimos culpa. Portanto, se nós conseguimos lembrar que a culpa fala-nos de coisas bonitas sobre nós, torna-se um bocadinho mais Leve, não é? não é? Um bocadinho mais aceitável. E que é o portal para nós fazermos um bocadinho diferente. E eu Certo. acredito que com o passar dos meses e dos anos, existem coisas que já não se vão repetir reiteradamente, porque é suposto que também haja essa evolução, porque senão também a desculpa acaba por ser, não é? Banalizada. Mas ao longo dos anos nós crescemos com os miúdos, não é? E é como se fosse um ambiente favorável para efetivamente nós nos lembrarmos disso. Eu só sinto culpa porque as minhas intenções não são estas, eu não quero ser desta manhã, não é? E o que é que eu posso fazer um bocadinho diferente, ou o que eu vou tentar fazer um bocadinho diferente no dia seguinte, ou na semana seguinte, é por aí, não é, Mia? Exatamente, para mim é por aí, é uma culpa com aquele último valor da parentalidade consciente, que é a responsabilidade pessoal, não é? Eu posso sentir culpa e assumir responsabilidade pessoal por isso, não é? O que é que aquilo que estavas a propor, não é? Quais são aqui as minhas intenções? O que é que eu vou fazer diferente? Ou seja, transformar a culpa
numa ação consciente. Isso. Em vez de mergulhar na culpa e ficar paralisado, como acontece com algumas E pessoas. tal como todas as emoções difíceis, não é? Têm a sua função, só temos que descobrir qual é e refletir sobre a nossa postura para melhorar. Ok. Melhorar todos os dias, a vida inteira, não é? Que basicamente é isto, dá mesmo muito Às trabalho. vezes damos 2 passos à frente e 1 para trás, Também, é verdade. Até porque eu sou mãe de um menino de 5 anos, não é? Tu já tens adolescentes em casa, depois eu vou ter Sim. um pré-adolescente, vou ter um adolescente. Eu não conheço o Santiago adolescente, não é? Vai ser outra aventura. Mas estás a preparar a relação que vais ter com o Santiago, não é? Santiago, sim. Santiago adolescente agora. Certo. O que eu tenho, não contei isto, não é? Eu tenho uma filha que tem quase 21, tenho um filho que tem quase 17, tem 16, vai fazer 17 e um com 14, não é? Portanto, e muitas pessoas têm muito medo da adolescência, isso que essa adolescência. E eu vou dizer, eu adoro a adolescência, é maravilhoso. E acho que eu consigo adorar a adolescência por causa deste trabalho. Isso, sabes? isso. Então, vamos falar daquela palavra, não é? Daquele estrangeirismo do mindfulness e se calhar esclarecer de forma sucinta e breve o que é o conceito, o que é que implica, algumas atitudes que nós podemos ter sabendo que estamos a praticar este fenómeno. Conta-nos. Então, mindfulness na realidade é uma prática que vem do budismo. Embora hoje em dia o budismo tenha sido descascado e também há muitas práticas que nós podemos chamar de práticas de mindfulness, por exemplo, na tradição católica. Rezar o terço, por exemplo, é uma prática de mindfulness, né? Portanto, eu hoje tenho aqui uma japamala, mas é uma coisa que é parecida com o terço. Explica-nos isso, ou seja, como é que rezando o terço eu estou a praticar mindfulness? Então, tu há bocado estavas a procurar traduzir a palavra. Isso. A palavra na língua original de Pali, que era a língua do Buda, é sati. E sati, no fundo, tem a ver com relembrar. Ou em inglês é engraçado porque lembrar é remember, é remembrar. Portanto, é de voltarmos aqui para o nosso corpo e para este momento presente. Uma definição de mindfulness utilizada por um dos grandes impulsionadores do nosso ocidente, do mindfulness, é o John Kabat-Zinn, um médico americano. E ele diz que mindfulness é a observação do momento presente, exatamente como ele é, sem julgamentos. De olharmos para as coisas como elas são. A outra, penso que é Sharon Salzberg, que é outro grande nome na área, que costuma adicionar e com compaixão. Né? Essa observação sem julgamentos e com compaixão. Mas o que é que vamos observar? Não podemos observar aquilo que está fora de nós, mas também aquilo que está dentro de nós, que é a maior parte das práticas, são estas, é que vou observar o que está dentro em mim neste momento presente. A tradução para português costuma ser atenção plena. Isso. Né? E eu gosto de fazer a tradução da tradução sueca. Se eu traduzir a tradução sueca, é presença consciente. Portanto, é uma presença consciente. Certo. Porque nós estamos muitas vezes presentes, mas não estamos conscientemente presentes. Verdade. O que é que eu faço quando estou presente, estou conscientemente presente? Por exemplo, estávamos a falar de parentalidade, estou a brincar com o meu filho, estou a construir legos com o meu filho. Se eu quero fazer isto de uma forma mindful, eu estou mesmo a construir com os legos. Eu estou a sentir as texturas, o toque do lego, e estou a encaixar, se calhar estou a ouvir os sons, estou a observar o meu filho, como ele está a fazer, estou mesmo ali. Não estou a pensar no jantar que tenho entre aspas, de fazer aqui um bocado. Isso. Estou a falar da briga que tive no meu local de trabalho. Certo. Não estou a pensar em tudo que ainda tenho por fazer aquela noite. Eu estou mesmo ali a fazer
aquilo. A viver o momento, não é, Mia? E pausar o nosso pensamento, não é? Dos 1000 papéis que nós temos na nossa vida, e provavelmente os miúdos sentem isto, quando nós estamos de verdade no chão a fazer de dinossauro, ou a ler uma história em pleno, ou a construir um Lego, ou quando estamos só de corpo presente, mesmo que estejamos sorridentes, não é? De repente há um mãe, não é? Porque nós, entretanto, já divagamos nos nossos pensamentos. E é precisamente o contrário. Muitos de nós certamente sentimos aquela mãozinha na cara a virar Isso. para olharmos, né? Sim, mas isso é o mindfulness, assim, resumidamente. Depois temos algumas práticas de mindfulness, práticas específicas, que Isso. podem ser, por exemplo, meditações, diferentes Isso. tipos de meditações, mindfulness, ou também de outras práticas, como esta dos Legos podia efetivamente ser uma prática mais formal de mindfulness. Sim. Eu posso praticar mindfulness a lavar os dentes, não é? Utilizo os meus sentidos todos, não é? O olfato, o olhar, vou saborear, vou ouvir, posso lavar a louça de uma forma mindful e treinar esta minha capacidade de estar neste momento presente. E a nossa mente está feita para pensar em muitas coisas, não é? Para fugir, para pensar para o futuro, para pensar no passado. É essencial para a nossa sobrevivência essa prática. E muitas pessoas dizem que não conseguem praticar mindfulness ou meditar porque a mente está sempre a fugir. Mas é normal, nós não conseguimos parar isso por completo. E temos que nos lembrar que cada vez que eu tomo consciência de que a minha mente fugiu para outro sítio, seja para o passado ou para o futuro, eu estou a praticar. A tomada de consciência também é uma Certo. né? Isso. É isso mesmo. Eu às vezes dou muito exemplo naquelas viagens rotineiras que nós fazemos, por exemplo, de casa até ao consultório, e quando chegamos lá, eu não me lembro de passar na casa cor-de-rosa, nem o semáforo estava verde ou estava vermelho. E uma prática, provavelmente, e corrijo-me se eu estiver a dizer uma grande barbaridade, é nós irmos observando aquilo que está à nossa volta na viagem, não é? Desligarmos um bocadinho o rádio e irmos olhando para quem está a correr na pista, o semáforo, a casa, as pessoas que eu cumprimento, não é? Também pode ser uma prática simples de mindfulness, certo? Ok, sim. Boa. Quando falamos então em meditação, avançando aqui um pouquinho, porque esta hora está a voar, não é? Tu falaste num ponto que eu acho que é muito importante, que é o olhar para dentro, e é efetivamente nós nos cuidarmos para podermos ensinar e cuidar, não é? E sermos o espelho. E a meditação é um pouco isto, é nos ouvirmos, não é? E tentando silenciar um pouco os ruídos envolventes do nosso dia a dia. Este autoconhecimento, Mia, dos agentes que envolvem as nossas crianças, esta prática do autocuidado e o sermos gentis connosco próprios é muito impactante nestas questões da parentalidade, certo, Mia? Vai fazer diferença. Sim. Eu até costumo dizer que a parentalidade é mais sobre nós do que sobre os nossos filhos. É de nós termos as capacidades necessárias para não é, desempenharmos bem o nosso papel de pais. Portanto, e para eu conseguir fazer isso, eu tenho que me conhecer muito bem. Eu tenho que perceber quais são os meus gatilhos, quais são as minhas necessidades acima de tudo. E tenho que trabalhar essa autodescoberta, e a meditação ajuda muito nesse processo. Portanto, e também entendo que a meditação não é para todas as pessoas, né? Mas podemos fazer trabalhos parecidos, não iguais, não com efeitos exatamente iguais, mas que não são meditação ou mindfulness, que também nos ajudam a ser bons pais, ok? Mas meditação também é uma ferramenta muito boa de regulação. Isso. E a nossa regulação como adultos é fundamental para nós conseguirmos, não é? Estávamos a falar alguns dos exemplos. Quando nós sentimos culpa, é normalmente depois de uma situação em que estivemos desregulados. Certo. E também é muito a prática especificamente de mindfulness implica também muita
muita prática da autocompaixão. Estavas a Isso. falar aqui de gentileza, que é onde entra aqui também esta ideia de sermos autocompassivos. E Exatamente. Connosco primeiro, não é? Por isso é que estamos a falar em auto, para depois podermos sê-lo com os outros, na verdade, não é? E para esta questão da meditação, quando tu dizes que não é para todos, significa que existe uma predisposição, aquela situação do dar trabalho, não é? No sentido em que tenho que me envolver, tenho que me comprometer. Só para quem nos está a ver e ouvir, precisamos de uma posição específica, precisamos de tirar uma formação muito elaborada para conseguirmos iniciar as nossas meditações? Diz-nos. Não, podemos meditar de pé, podemos meditar deitados, podemos meditar sentados, a não ser que queiramos, queiram praticar a meditação Soto Zen, então vão ter que estar sentados de pernas cruzadas ou de joelhos a olhar para uma parede com os olhos semi-abertos, mas isso não é mindfulness, é uma meditação, uma vertente específica de budismo. Portanto, meditação mindfulness pode-se praticar em qualquer lugar, no fundo, em qualquer posição. O que eu costumo dizer é que algumas podemos, por exemplo, fazer um body scan, ou há uma meditação muito comum que é nós observarmos todas as partes do nosso corpo. É mais fácil fazer deitado. E podemos fazer as outras também, a maioria delas também deitados. No entanto, se nós estamos a falar em presença consciente e atenção plena, queremos ter uma posição relaxada, mas alerta. Isso. Para receber aquilo que vai, não é? Certo. Há uma figura também muito conhecida no mundo do mindfulness, que é o Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, budista. E ele dizia que para termos a postura do imperador ou da imperatriz, não é? Como é que se segura um imperador? Ele vai estar com o peito aberto, provavelmente, assim, com o tronco erguido, não vai estar tenso, vai estar relaxado, mas vai estar ali muito com uma postura de presença, não é? Essa postura que nós queremos, e nós conseguimos fazer isso sentados no chão, ou com as pernas cruzadas, de joelhos, encostadas a uma parede, numa cadeira. Numa cadeira não aconselho estar a cruzar as pernas, mas colocar os 2 pés no chão. As mãos não têm nenhuma posição particular, pode-se, não é? Há muitas pessoas que fazem yoga e vão conhecer muitos mudras diferentes. Portanto, é escolher aquilo que é confortável para ti naquele momento. Né? E numa posição que sentes que eu consigo estar aqui sem sentir demasiado desconforto. É, porque senão... é o nós também nos autoanalisarmos nesse sentido, não é? Percebermos que somos merecedores daquela oportunidade e de experienciar, que às vezes isso também é difícil, não é? Tenho tantas coisas para fazer... Seja as coisas que tenho que fazer, tenho 5 e-mails, como é que eu me vou agora para responder, como é que eu me vou sentar agora aqui? Nós somos merecedores desse tempo, e quando depois nós assumimos os nossos papéis, nós vamos com outra vitalidade e respondemos a 10. Esquecemos que não merecemos, e também que é um investimento. Certo. Estamos a investir na nossa conta de regulação. Verdade. Essencial para as outras coisas, para as outras tarefas todas. E estamos a investir, como eu costumo dizer imensas vezes, no projeto mais importante da nossa vida, que somos nós. E honrar a vida é mesmo isso. É não acharmos que é um investimento em vão, que é uma perda de tempo. Não, nós somos mesmo a pessoa mais importante e o projeto mais importante da nossa vida, até se queremos ter sucesso na relação com os outros, não é, Mia? E também podemos lembrar que, reforçando o que estás a dizer, que é sobre nós. Eu não vou meditar para ser uma melhor mãe, mas ser uma melhor mãe é uma consequência, mas não é por isso que eu vou fazer por mim. E acho que o que eu noto, principalmente muitas mães, que são parece que a única forma que têm para justificar algum investimento nelas próprias é dizer, vou fazer isso para ser uma melhor mãe, ou vou fazer isso para ser uma melhor esposa. Não, tu tens tudo, utilizando aqui a tua palavra, tu mereces fazer por ti. Certo. Até pode ser uma mãe um bocadinho pior que é aquela noite, não faz mal.
Não é? Certo. Não faz mal. É mesmo isso, este olharmos para nós, que depois de mergulharmos neste universo, de termos alguém que temos responsabilidade, não é? De preparar para a vida, para as relações, achamos que não somos dignos. E isto vem muito também daquilo que tem sido a minha experiência ao longo destes anos com as famílias que eu vou trabalhando, não é? Sempre assegurar o mundo do outro e o meu a desabar. E a verdade é que depois não estamos, chega um momento em que nós não estamos nem para ninguém. Porque não cuidamos de nós, e por isso é que uso muito esta expressão de que somos efetivamente o projeto mais importante, para depois podermos prosperar naquilo que são as nossas intenções e as pessoas mais importantes para nós, não é? Quando pensei na nossa conversa e nesta área de mindfulness, mais ligada a estas questões da parentalidade, pensei em alguns desafios que não vamos ter tempo de ver, era tão bom. Temos de fazer mais um programa, ou então um programa de 2 horas, para a nossa Mia dar alguns exemplos de atitudes de mindfulness, não é? De atitudes que nós podemos ter com os nossos pequenitos nestes desafios que acho que é importante sublinhar, que é desafiante para nós, porque queremos que tudo corra direitinho, vem lavar os dentes. E a nossa pedra preciosa vai, lava os dentes, coloca a escova e está pronto, não é? Mas mais desafiante é para aquela criança que também quer fazer uma coisa que é muito mais estimulante naquela altura, não é? O que eu quero dizer com isto é que é desafiante para ambas as partes e temos que nos pôr neste lugar, não é? Mas nós, como somos os adultos, se calhar podemos aprender formas de gerir estas situações mais complicadas ou mais desafiantes, não é? Tornando-as mais leves, porque depois, quando nós fazemos isto de uma forma consistente, passam umas semanas e aquilo deixa de ser um desafio tão grande, pelo menos, não é? É isso, não é, Mia? Sim. Estavas a mencionaste aqui a palavra atitudes, não é? Costuma-se falar das 7 atitudes de mindfulness. Não é? As 7 atitudes de mindfulness são o não julgamento, a paciência, a mente de principiante, o não esforço, o não esforço, a confiança, a aceitação e o deixar ir. Ok. Eu costumo falar destas atitudes quando falo também em parentalidade e acrescento mais 2, que é a abertura e a generosidade. E todas essas atitudes ajudam-nos nos desafios que temos com os nossos filhos. Algumas atitudes vão ser mais úteis naqueles momentos, outras noutros momentos. Mas Certo. não é? Nós conseguirmos ter um olhar de não julgamento ajuda-nos imenso para vermos novas, de sairmos fora das nossas expectativas Certo. e das nossas normas culturais, não é? O exemplo que dou muitas vezes é da sopa, porque em Portugal é muito importante as crianças comerem sopa, não é? Sim, é muito cultural. Não é? Na Suécia as crianças não comem sopa. E agora? Será que a sopa é assim tão importante? O que é realmente importante? O que é realmente importante é que o meu filho coma legumes, Certo. ou que tenha uma alimentação equilibrada. Ok, se ele está a rejeitar muito a sopa, o que é que eu posso fazer? Aqui em Portugal, agora, hoje em dia, muita gente já descobriu a BLV, não é? Que deixam as crianças comer mãos por a própria mão. Né? Isso eu descobri com o meu filho, não havia nada em português na altura, o meu mais novo, porque ele recusava tudo que era papa e sopa, tudo. Portanto, tive que. É o purés, na Suécia faz-se mais e sopa não é assim uma coisa. Né? Na escola sueca come-se sopa um dia por semana, a quinta-feira é dia da sopa, e é uma sopa assim mais tipo sopa da pedra e um pão, mais nada, é isso. E quando começamos a pensar isso, não é? Vemos também mais soluções. Se eu tiver mais paciência, todos nós sabemos que é ouro. Né? Isso. Se eu conseguir ter uma mente de principiante, consigo ver coisas que não vi na vez anterior que tive problemas de lavar os dentes ao meu filho. Isso. Né?
Se eu entrar com uma atitude de confiança e confiar que eu vou conseguir lidar com esta situação, vai-me também ajudar. Se eu entrar mais com uma atitude de não esforço e conseguir levar as coisas mais na brincadeira, também me vai ajudar. Se eu conseguir aceitar que isto está a ser difícil, o meu filho está a ter aquele comportamento, e aceitar não significa estou a concordar ou a aprovar, não quer dizer que estou a me resignar. Aceitar, costumamos dizer que a aceitação precede a transformação, portanto, convém aceitar primeiro, né? E depois, se eu conseguir deixar ir um bocadinho e olha, olho para o relógio, ok, está 5 minutos depois da hora, 10 minutos depois da hora, vou antes estar aqui a lavar os meus próprios dentes e fazer disso uma prática de mindfulness e depois vou voltar para o meu filho, também me vai ajudar, né? Portanto, estas atitudes de mindfulness para mim têm sido assim uma coisa, 7 atitudes, ou se contarmos os 9, também se eu conseguir ser mais generosa na minha relação com o meu filho, né? Também a generosidade promove mais o amor incondicional. E se eu tiver esta abertura de pensar diferente e conseguir deixar de lado aqui um bocadinho as minhas ideias mais tradicionais de parentalidade. E as minhas crenças erróneas de que me está a provocar, de que isto é centrado em mim, não é a minha, facilita. E aquilo que eu percebo, seja qual for o desafio, seja uma birra, seja o não querer ir para a cama já, é nós trabalharmos isto. Isto são tudo habilidades, ou seja, isto não vem nos nossos genes, não é? O que eu quero dizer com isto, a quem nos está a ver e a ouvir, é que temos que primeiro tomar a consciência que isto existe e que pode ser um caminho, e depois temos que praticar, temos que perceber como é que se faz isto, não é? Como é que eu vou para ali com disponibilidade e sem julgamento, como é que eu olho para o meu filho sem me focar só no comportamento, que é a resistência ou a não colaboração sobre alguma questão. Como é que eu posso olhar e focar-me, então, mas o que é que o está a impedir de vir, não é? É algo na nossa relação, é algo que ele está a fazer que é mesmo entusiasmante e que é muito chato deixar agora, não é? Sim. Força minha. Não, ainda não falámos porque isso não vem tanto no âmbito de mindfulness, não é? Mas todo o comportamento que nós temos porque queremos nutrir as nossas necessidades. Certo. Eu conseguir ter esse olhar, não é? Que aquilo que estavas a dizer, que ele me está a desrespeitar, se eu conseguir, em vez de estar a dizer ele está-me a desrespeitar, fazer a pergunta, que necessidade é que ele está a procurar nutrir com esse comportamento, e pode-se adicionar à pergunta que tu também mencionaste, o que é que o está a impedir, o que está a impedir é o facto dele não ter aquela necessidade nutrida, que pode ser uma necessidade de conexão comigo, uma necessidade de mais movimento, uma necessidade de sentir reconhecimento, uma necessidade de segurança, talvez, ou de previsibilidade. Né? Portanto, para as necessidades são muitas, mas esse olhar de olharmos para as necessidades por detrás do comportamento é mais fácil ter quando temos estas atitudes práticas. Sim, e o termos este conhecimento e bebermos um bocadinho do que é que são as necessidades dos miúdos, saber reconhecê-las, saber de que forma é que o meu filho expressa esta determinada necessidade, porque todas as crianças são únicas e expressam-nas também de forma diferente. Ao longo da nossa vida nós vamos tentando suprimir essas necessidades, mas existem momentos em que umas estão mais intensas do que outras, e os pais também terem este saber, não é? Que eu digo sempre que é uma vantagem, conhecer quais são as necessidades, como é que elas se manifestam e como é que eu as posso suprimir, porque eu é que sou adulto da relação, e fazer birra, enquanto que o meu filho também faz birra, vai dar ali um boom, não é? É importante, não é, a Mia? É muito importante, e deixa-me reforçar também mais uma vez que isso não significa que os nossos filhos vão poder fazer tudo o que quiserem. Não quer dizer que eu vou deixá-lo bater, que eu vou deixar a estragar coisas, que eu vou deixá-lo chamar-me nomes muito feios, de todo. Mas quer dizer que eu quero ir até ao raiz do problema, porque há um Ross Greene, um psicólogo americano, ele costuma dizer que uma criança que
que consegue vai se portar bem, não é? Porque nós estamos feitos Sim. para colaboração, porque é uma questão de sobrevivência, portanto não é por eu estar atenta e procurar estratégias para nutrir as necessidades Verdade. do filho que eu vou Ser permissivo ou não ter limites, não é? que eu vou ceder a todos os desejos, porque temos Verdade. que separar os desejos das necessidades. E diferenciar isso. Mia, Yeah. foi fantástico. Obrigada de coração. Temos aqui ainda 2 minutinhos. Quero-te agradecer mesmo por me teres ajudado a criar mais este conteúdo e a poder chegar a mais pessoas, esta sensibilização, não é? De viverem o presente, que é o único tempo que existe, e de nunca desistirem, porque isto é constante. Nós dissemos isto no início da nossa conversa. Quero que faças muito bom proveito do nosso pão de Lodovar, que eu sei que chegou aí e que já provaram, não é? Agradecer à Gabi por este miminho. Um beijinho muito grande, Mia. Obrigada de coração pela tua generosidade e até breve. Obrigada. Um beijinho. Sim. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.